Atos 24. No capítulo de hoje, Paulo está diante de Félix, testemunhando e falando por que os judeus estavam acusando ele tanto. E aí ele começa a dizer e a falar, acho até interessante que ele coloca aqui, que as pessoas estavam chamando ele pelo fato dele seguir a Cristo de seita. Então não é de hoje que alguns são chamados de seita. Mas o que eu achei mais interessante, gente, olhando e analisando a vida de Paulo, é que por mais que ele estava em circunstâncias terríveis, por mais que ele estava ali diante até mesmo da morte, as pessoas querendo matar ele diante de uma autoridade, ele não temia. Ele tinha ainda o foco, ele ficou preso, gente, durante 2 anos e tinha o mesmo foco e o mesmo objetivo. E isso não mudou, as circunstâncias não mudaram ele, pelo contrário, isso foi um incentivo a ele. E é isso que eu quero falar hoje. Por quê? Cristãos perseguidos, pessoas que estão nessas dificuldade, gente, acaba que elas se apegam, isso é um incentivo para ela. Cada tortura, cada perseguição é uma motivação para elas continuar. A gente está lendo o livro dos Mártires, é um livro muito bom. Quem quiser ler, eu recomendo. E lá a gente mostra o quanto eles eram empenhados, o quanto as perseguições e as torturas, gente, motivavam ele, Eles tinham uma fé e um amor diante de Deus tão grande, gente. Tem uma circunstância, uma situação lá que aconteceu, que tinha um rapaz, um cristão que estava sendo torturado lá, um pregador, e nada da tortura, ele ainda continua, ele permaneceu na fé e tal. E aí ele estava lá diante do imperador, eu não lembro o nome, e ele fala assim, olha, chama uma criança de 7 anos que você vai ver que ele vai concordar comigo. Aí o governador chamou o menino e falou, você acha que é certo nós seguirmos a Cristo e ter um único Deus? O menininho falou, acho que nós devemos seguir um único Deus, que Cristo é o nosso Senhor e tal. E aí o imperador ficou assustado e muito furioso. E ele falou assim, quem que te ensinou isso? Da onde que você aprendeu isso? Ele, da minha mãe. E aí o imperador imediatamente pediu que pegasse ele, um menininho de 7 anos, gente, pendurasse ele e começasse a torturar ele. E aí foi chicotada e tal. A multidão toda, a gente tava chorando, menos a mãe. E aí você olha e fala, meu Deus, que crueldade, não. Ela tava ali apoiando ele, ela fala, filho, aguenta firme, continua com a sua fé, a ponto do menino de 7 anos, gente, ser torturado e ainda assim louvar e engrandecer a Deus. Então, quando você vê essa história, você vê que, gente, Cristo, para eles, era tudo. A tortura, nem nada, fazia com que eles desistissem. Foi o que eu falei, imagina para uma mãe ver seu filho de 7 anos ser torturado e ela não derramou uma lágrima porque ela precisava ser forte para ele. Ela precisava estar ali e ela sabia que ele estava ali cumprindo um papel muito maior daquilo que ela queria. Então, gente, nós precisamos realmente colocar a mão na consciência e ver o que a gente tem feito. Porque, gente, nós não temos perseguição, a gente tem acesso à Bíblia a hora que quiser, aonde a gente quiser, e muitas vezes essas pessoas que são perseguidas, elas têm acesso uma vez por ano para um pedacinho de papel, ou tem que se esconder o tempo todo. Então, nós temos realmente essa liberdade de engrandecer a Deus, liberdade de professar a nossa fé, liberdade de buscar a Ele, e muitas vezes a gente não busca da maneira correta. Foi o que eu falei, a perseguição, a tortura, isso é um motivacional para eles, isso motiva eles. E agora o que nos motiva? O que nos faz querer ansiar isso dia após dia? Muitas vezes a gente vive no comodismo, muitas vezes a gente deixa passar e não deu para orar, então, que pena. Não, a gente tem que ter essa motivação todos os dias. A gente tem que usar essa liberdade como uma oportunidade, como algo a mais, como um privilégio, e não fazer com que essa liberdade lá na frente nos gere condenação. Então vamos realmente usar isso que Deus nos deu. Cristo pagou um sacrifício e hoje o que Ele está pedindo, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É isso que Ele pede para nós todos os dias, negar a nós mesmos, matar a nossa carne, o nosso eu, para que Ele possa crescer nas nossas vidas e fazer a vontade dEle sobre nós e fazer com que a gente seja grande no reino dele. Então vamos realmente parar de viver nessa mornidão, nessa mesma coisa, nessa mesmice, não vai para frente, também não vai para trás, não sai do lugar. Vamos realmente viver para ele. Vamos ter esse motivacional como Paulo e muitos cristãos tiveram, o foco e o objetivo, e nada nem ninguém mudou isso. Que nada nem ninguém, nem circunstância, nem pai nem mãe faça nós mudarmos de ideia ou de foco. Que Cristo seja a nossa vida, o nosso único propósito, o nosso único objetivo, para que assim nós sejamos cristãos verdadeiros. Esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!